Meu nome é Joaquim, tenho 68 anos e moro em uma cidade chamada Covelo, que fica em Minas Gerais. O que vou relatar aqui aconteceu há muito tempo, quando eu ainda era bem jovem. O ano era 1976 e eu estava com 25 anos. Eu já era casado e morava em um sítio que eu herdei do meu pai. Naquele tempo eu estava começando a progredir em minha vida. Eu tinha apenas o sítio e vivia dos frutos que ele me dava. Eu não tinha nem sequer um carro e eu usava uma carroça para ir até a cidade vender as minhas mercadorias. Eu ia praticamente todos os dias na cidade vender as coisas na feira. E a minha esposa ficava no sítio cuidando dos afazeres da casa e cuidando da minha filha, que tinha apenas 4 anos. Aqui por essas bandas sempre teve lendas de lobisomens e essas coisas. Conhecia naquela época 2 senhores que juravam de pé juntos que já viram aquela besta por aquelas matas. Eu não acreditava e nem desacreditava. E por esse motivo sempre andava de olhos atentos. E tinha até um certo medo quando andava por aqueles matos à noite. Em um certo dia era tempo de quaresma e a carroça estava cheia. E como de costume eu ia para a cidade vender as minhas mercadorias. A minha esposa ficava com medo de ficar em casa sozinha com a nossa filha, principalmente depois de um certo horário, e ela sempre falava para que eu voltasse o mais rápido possível. Mas naquele dia iria ser diferente. Eu já sabia que ia demorar mais, pois as vendas na cidade aquele dia iriam até a noite. E era justamente por isso que eu estava com a carroça mais cheia do que o normal. Mas eu já ia pensando que eu teria que voltar naquelas estradas no escuro. Depois de andar 10 quilômetros na estrada, cheguei na cidade. Eu comecei a vender as minhas coisas e o tempo foi passando. As vendas estavam indo super bem, mas eu teria mercadoria para vender até o final da tarde. Ali no local de venda também haviam outros produtores rurais vendendo suas mercadorias. Alguns iam de carroça e alguns iam de caminhonete. O que me deixou intrigado nesse dia, que me lembro até hoje, lá por volta das 6 horas da tarde, o pessoal que morava no sítio já começava a ir embora, dizendo que estavam na quaresma e que não iriam se arriscar nessas estradas à noite. Apesar de que, se alguma lenda de quaresma fosse verdadeira, o certo seria as tais criaturas aparecerem somente depois da meia-noite. Mas as vendas ali estavam indo muito bem. As minhas mercadorias ainda não tinham acabado, e eu calculei que ficaria ali até por volta de umas 7h30 ou 8 horas da noite. E assim aconteceu. Por volta de umas 8 horas eu já tinha vendido praticamente tudo. E eu já estava arrumando as minhas coisas para voltar para casa. Pelo caminho em meu cavalo eu já estava super atento. E apesar de ser apenas 8 horas da noite, eu estava com muito medo. E qualquer sinal que o meu cavalo dava de alguma coisa estranha, eu já ficava me preparando para o pior. Mas eu consegui chegar em casa sem que nada acontecesse. E ao chegar em casa, a casa estava trancada. Minha esposa e minha filha estavam lá dentro. Naquela época, ainda não tinha energia elétrica no sítio. E a minha esposa estava com uma vela acesa e rezando para que eu chegasse logo. Quando eu cheguei, eu fui tomar o meu banho de bacia com água quente, esquentada no fogão a lenha. Após isso, eu fui jantar, enquanto as horas iam passando, e eu estava totalmente satisfeito com as vendas daquele dia. E após um tempo, acredito que por volta da meia-noite, todos nós já estávamos dormindo. De repente, começo a acordar com um barulho do lado de fora da casa. Mas eu ainda estava mais dormindo do que acordado. Então começo a escutar passos pela casa. Era minha filha que tinha o sono leve e acordou com o barulho lá fora. Quando eu abri os olhos e reparei que a minha esposa estava do meu lado,
e que só poderia ser a minha filha andando pela casa, já estava pensando em me levantar e ir mandar ela dormir, quando de repente ela chega até a porta do quarto e fala: "Papai, tem um bicho muito feio lá fora." E falou isso com uma voz totalmente desesperadora. No mesmo instante me levantei para verificar. Imaginei que seria algum lobo ou sei lá o que. Fui até a sala enquanto a minha filha subiu na cama e ficou abraçada com a minha esposa. E quando eu abro um pouco a porta, havia uma besta enorme lá fora. Aquela coisa estava parada, olhando para todos os lados. Eu, quando ouvi aquilo, imaginei que não teria chance nenhuma e rapidamente fechei a porta novamente. Voltei para o quarto e sussurrei bem baixinho para as duas ficarem em silêncio. Enquanto estávamos ali em silêncio e eu em pé na beira da cama, eu podia escutar aquela coisa andando lentamente lá fora. O barulho dos passos daquilo me faziam ficar com um medo pavoroso. Estávamos no meio do mato, sem ninguém em volta, e aquilo poderia entrar na casa a qualquer momento. A minha filha não parava de chorar no travesseiro. Ela estava escutando aquilo lá fora. Eu rezava e pedia a Deus para não deixar aquilo entrar dentro de casa, e que, se caso entrasse, que não machucasse pelo menos a minha esposa e a minha filha. Ali eu já estava me preparando para que, caso aquela coisa entrasse, eu ia mandar elas fugirem pela porta da cozinha, enquanto eu iria pelo menos despistar aquilo. Graças a Deus a coisa não tentou entrar, e após algum tempo saiu andando por aqueles matos. E a partir daquela noite eu nunca mais saí por aqueles matos e estradas. E graças a Deus, um tempo depois, conseguimos comprar uma casinha aqui na cidade. Também vendi o sítio e montei uma venda perto da minha casa. Hoje eu sou aposentado e ainda tenho essa venda. E já faz tempo que eu não volto pelas redondezas do sítio. Mas eu sei que ainda muitas pessoas vivem por lá, e eu não sei se elas sabem que aquela coisa anda por aqueles matos. E este foi o relato, galera, de hoje. Situação apavorante, já pensou? A esposa, a filha. Eu tenho uma filha de 4 anos. Eu com certeza morreria defendendo a minha filha. Imagina se aquele bicho entra. Que terror que não ia ser, né? Mas Deus, ele cuida de nós. Aquele bicho nem tentou entrar, né? Graças a Deus. Deu tudo certo. A família está bem. E se vocês gostaram, deixem o seu comentário, deixem o seu curtir. E até o próximo vídeo. Deus abençoe e boa noite.